Beleza, pessoal? Vamos começar aqui mais uma aula para o seu concurso do INSS na área de informática. Vamos resolver aqui uma prova que ocorreu para o IBAMA para nível médio, tá bom? Pega o teu material e vamos acompanhar aí que vai ser legal, pessoal. São 10 questõezinhas que a gente possa treinar um pouco de informática antes de ir para uma teoria, tá bom? Tentar resolver essas questões aqui. Pega o teu material e vamos lá, certo? Beleza. Vou pegar aqui. Vamos lá. Primeira questão, pessoal. Pega aí no teu material, primeira questão. Olha o que ele está dizendo aqui para a gente. Ele diz assim, ó. Isso aqui é uma prova, é uma questão sobre o Windows, né? Porque está no seu edital, ó. Lá no teu edital tem que você ter a noção do Windows, tá certo? Eu coloquei aqui. No caso, Windows 7 ou 10, eu aconselho você a sempre estar olhando aqui para o Windows 7 e 10, mas no caso você foca mais no 10, tá bom? Você foca mais no 10. Vamos lá, ó. O botão visão de tarefas, né, pessoal? Quando você não passa o mouse sobre ele, ele fica nessa forma aqui, ó, certo? Então você tem o botão visão de tarefa que fica na barra de tarefas aqui embaixo. No teu material você tem a barra de tarefas. Quando você passa o mouse sobre ele, ele fica nesse formato aí, ó, certo? Tá vendo aqui, ó? Então ele fica nesse formato. Isso aqui é a visão de tarefas. Bom? Então quando você passa o mouse sobre ele, ele fica dessa forma. Esse é o botão visão de tarefa. Quando ele está parado aí, ó, você verifica que ele fica nesse formato aí. Ok? Só voltar aqui. Pronto. Agora observe o seguinte, ó. Então, voltando ao que ele nos disse aqui. O botão visão de tarefas, a tecla de atalho para ele, pessoal, você pressiona a tecla do Windows, que tem no teu teclado, ó, a tecla do Windows, mais a tecla Tab, certo? Ó. Então você tem isso aí. Então, como eu estava te mostrando, ó, vou entrar aqui no Windows, né? Então vamos supor que você entrou aqui no Windows. Então você vai perceber que aqui, ó, quando você pressiona a tecla do Windows mais Tab, ele vai mostrar aqui, ó, as telas de programas que estão em execução. Você está vendo aqui, ó, os programas que estão em execução. Tem um, dois, três programas em execução. Navegador, dois arquivos do Word. Aqui você tem um histórico. Ó. Aqui você tem um histórico, onde você tem um histórico de acesso. Ó. Você pode rolar e você vai, tá certo? Verificar o histórico de acesso no teu Windows. Aqui você tem as áreas de trabalho. Você pode criar áreas de trabalho independente. Você pode, inclusive, alternar pelo teclado, né? Se você pressionar as teclas do Windows, tá certo? Você pode tranquilamente acionar esses recursos aí de atalho, certo? Então, eu até coloquei no material de vocês que se você pressionar Ctrl mais a tecla do Windows, mais seta para a esquerda ou para a direita, você pode alternar entre elas aqui, ok? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Então, aqui, ó, você consegue alternar entre essas áreas de trabalho. Aqui é o sinal de mais, onde você consegue criar novas áreas de trabalho, tá bom? Aqui são os programas de execução, como eu falei para vocês, e aqui é o histórico. Tá bom? Basicamente você tem isso aí. Deixa eu só colocar aqui a animaçãozinha para você ver. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui, ó, você tem para acionar a visão de tarefas que está aqui embaixo, ó, você está vendo aqui, ó, no Windows. Deixa eu destacar aqui com amarelo, ver se fica melhor. Aqui, ó, você consegue visualizar aqui embaixo, ó, certo? Aqui é a visão de tarefas. Então, está acionada a visão de tarefas. E aí você consegue visualizar, como eu falei para vocês, ó, quando você pressiona a tecla do Windows Tab ou você clica aqui, tanto faz. Como eu mostrei para vocês, ó, você clica aqui. Então você vai ver que você tem aí, ó, a área de trabalho. Você pode criar várias áreas de trabalho onde você pode executar tarefas independentes. Se você quiser alternar pelo teclado, você pressiona as teclas que eu indiquei para vocês. Você pode, por exemplo, pressionar Ctrl, tecla do Windows, ou seta para a esquerda ou seta para a direita. Aí você vai sapear, passear entre elas. Tá bom? Outra coisa que você tem aí é a questão da linha do tempo. Então você pode rolar aqui e verificar o que você acessou de janelas, telas, tá certo? Do Microsoft Edge, do que você navegou, fica no histórico. Beleza? Basicamente é isso. Muito bem. Então voltando aqui para o nosso a nossa questão, ó, o que ele diz aqui para a gente, ó.
O botão visão de tarefas, que está lá na barra de tarefas, quando você passa o mouse, ele fica nesse formato que está aí no seu material, localizado na barra de tarefas do Windows 10. Permite que se acione um ambiente para que se visualize em tela todas as janelas abertas em execução. Sim, as janelas que estão em execução. Está aqui, ó. Seu material eu coloquei aqui, ó. O que mais? Criar novas áreas de trabalho. Sim, você pode criar novas áreas de trabalho. Maravilha. E além disso, tem incluso uma linha do tempo. Aqui você tem a linha do tempo. É só você clicar nesse botãozinho e rolar para baixo. E aí você vai verificar os acessos. Então isso aí está corretíssimo. Bom, isso aqui está correto. Questãozinha excelente esse item de número 1. Vamos para o item 2. Vamos lá. Item 2. O item 2 fala o seguinte, ó. Windows Defender. Defender em inglês, ó, você pode falar defender, defender o Windows. Defender o Windows de quê? De programas maliciosos, vírus, tá certo? Malwares no tipo ransomware, por exemplo, vai me defender. Defender contra ataque de invasores. Ó, se eu vou me defender de programas maliciosos, eu vou usar um anti-malware. Se eu vou me proteger de pessoas mal intencionadas tentando acessar minha máquina, eu vou usar um firewall. Firewall vem da palavra parede de fogo, só passa quem cumprir as regras. Quem não cumprir as regras é bloqueado. Então, firewall é um filtro. Isso aqui cai muito na prova do Sebrasp. Então, firewall é um filtro. Você vai trabalhar com filtro aqui, ok? Então, através do firewall, você se protege de ataques de invasores, pessoas que tentam acessar teu computador de forma indevida, certo? E também ele tem um recurso para te defender através de um anti-malware. Malware é um programa malicioso. Então, a ideia do anti-malware é justamente o quê? Impedir que programas maliciosos acessem o teu computador. Essa é a ideia. Então ele fala assim, ó, o Windows Defender pode ser utilizado para dar segurança por meio tanto de firewall. O que é o firewall? É um filtro que cumpre regras. Então você vai colocar aí que a ideia do firewall, lembre-se, firewall, quando você lembrar de firewall, você vai lembrar de filtro. E todo filtro é baseado em regras. Regras. Ok? Maravilha. Então, se não cumpre as regras, é bloqueado. Então, e também, esse defensor do Windows, ele tem um anti-malware. Malware, ele vai combater pragas virtuais. Olha, veja que isso aqui vai estar correto. Ó. Olha o que, é que eu coloquei aqui embaixo para a gente ler. Ó. Você tem que dar uma lida no que eu escrevi embaixo. É importante para qualquer concurso. Então vamos lá. Foi o que eu falei aqui. Ó. No próprio site de suporte da Microsoft, tem se relatado o seguinte: a segurança do Windows, anteriormente conhecido como Windows Defender, certo? É um aplicativo integrado ao Windows 10 ou 11. Certo? Então, anteriormente conhecido como Windows Defender, né? Ó, então, Windows Defender, eles ainda adotam esse nome, né? A própria o próprio Sebrasp ainda adota esse nome, Windows Defender, mas o nome que seria correto seria segurança do Windows. O segurança do Windows, ele engloba o Windows Defender, né, que era anteriormente chamado. Então, o Windows Defender agora é chamado de segurança do Windows. É um aplicativo integrado Windows 10 ou 11 que ajuda a manter seu computador mais seguro. Ele inclui o Microsoft Windows, o Microsoft Defender Antivírus, uma ferramenta antivírus que ajuda a proteger você contra vírus, ransomware. Ransomware é muito bom você saber, inclusive até coloquei uma questão que está caindo muito, são aqueles programas que cobram resgate. São programas maliciosos que cobram resgate. Então, quando você vê ransomware, você já tem que lembrar que são software maliciosos que cobram resgate dos dados que foram sequestrados. Eles são esse tipo de programa, né? E outros programas, tá bom? Então,
Além disso, possui o Windows Defender Firewall. Tá certo? Então, a segurança do Windows, anteriormente conhecido como Windows Defender, atualmente ele é um aplicativo que já vem integrado, já vem no Windows 10 ou 11, tá certo? E que ajuda a manter teu computador seguro. Então, ele tem o Microsoft Defender Antivírus e tem o Windows Defender Firewall. E o que é o Windows Defender Firewall? É um software firewall interno do Windows que controla o tráfego de rede, tá certo? Ou seja, ele vai dizer o que é permitido, tá certo? E o que for indevido vai ser bloqueado, tá bom? Então, com certeza, o firewall é um filtro, tá bom? E ele já vem ativado por padrão. Olha só, ele pode colocar que o firewall do Windows, ele não é ativado por padrão. E você está vendo que ele é ativado por padrão, certo? Então, com isso, o item está correto. Ó. O Windows Defender pode ser utilizado para dar segurança por meio tanto de firewall quanto de anti-malware. Anti-malware combate as pragas virtuais. Uma praga virtual é o ransomware, que é um software malicioso que cobra resgate de dados, certo? Beleza. Aí aqui, pessoal, tá aqui a tela de segurança do Windows. Vou ver se eu coloquei aqui no meu próprio Windows. Vou tentar aqui passar para a gente. O que eu coloquei aqui? Deixa eu ver se está visualizando aí. Tá ok. Então, sem problemas. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Aí, ó. Então, você está vendo aqui, você tem a segurança do Windows, né? Colocando aqui no meu Windows, para você ver. E aí você consegue observar que você tem segurança, tá certo? Aqui, ó, no Windows, ó, a segurança do Windows. Ó. Vou dar a cor aqui para vermelho, para ficar melhor. E aí você tem, ó, proteção contra vírus e um recurso de firewall que já vem ativado por padrão. Tá bom? Beleza. Voltando aqui para o nosso exercício. Tá aí também a tela, coloquei no seu material, você acompanha aí. Beleza. Vamos para a próxima questão. Terceira. Quando você está usando o Windows, pessoal, você vai usar muito esse recurso aí, ó, o explorador de arquivos. Então, o explorador de arquivos, ele é um programa que permite você trabalhar com todas as pastas e arquivos do computador. Você explora, você copia, cola, recorta, certo? A tecla de atalho para ele foi prova recente esse ano, ó, é a tecla do Windows mais a letra E. Você vai poder explorar o Windows, tá bom? Inclusive até coloquei no seu materialzinho aqui, ó, tecla do Windows mais E. Beleza. Então, ele fala o seguinte, ó, no explorador de arquivos, no Windows, o explorador de arquivos é a ferramenta de gerenciamento, sim, gerenciar, copiar, recortar, renomear, que contém uma lista de pastas ou diretórios, ó, pastas ou diretórios é a mesma coisa, em que se encontram os arquivos do sistema operacional e do usuário. Sim, isso é verdade. Está aqui o Windows, o explorador de arquivos, certo? O explorador de arquivos, e eu posso explorar pastas, tá certo? Tanto do Windows, do sistema operacional, como eu posso explorar minhas próprias pastas, na pasta documentos, por exemplo. Então, você pode explorar todo o conteúdo exatamente aqui. Esse item está correto. Próximo. A próxima questão diz assim, ó, no explorador de arquivos, isso aqui é boa, no explorador de arquivos, a opção incluir na biblioteca. Então, olha só, essa opção aqui, ó, incluir na biblioteca, permite que se organizem as pastas por grupos ou temas. Olha só, uma biblioteca, pessoal, é uma coleção de conteúdos, né, ó, que tem sentido para o usuário. Em que sentido? Por exemplo, eu tenho uma pasta relacionada a vídeos. Então, você tem lá onde você vai tratar de vídeos. Você tem, sei lá, relacionado a músicas, por exemplo. E você pode criar suas próprias bibliotecas. Você mesmo pode criar sua própria biblioteca. Então, por exemplo, ó, quando você vê uma pasta, por exemplo, até que essa pasta que eu criei, chamada Vídeo Direito Previdenciário. Eu cliquei com o botão direito,
Aí apareceu esse menu de contexto aqui, ó, essa janelinha de menu de contexto. E aí você vai perceber que tem assim, ó, incluir na biblioteca. Tá aqui, ó, incluir na biblioteca. Eu cliquei com o botão direito, em cima de uma pasta, tem que ser uma pasta. Fui lá, incluir na biblioteca. Observe que é o seguinte, ó, você quer levar ela para documentos, é imagem da câmera, são imagens salvas, são imagens, são músicas, são vídeos, ou você quer criar uma biblioteca? Eu posso criar, por exemplo, a biblioteca Direito Previdenciário. E aí dentro dessa pasta, tudo que for conteúdo de previdenciário eu coloco lá. É como eu me organizo, eu coloco lá a minha. Direito constitucional, direito penal, direito administrativo. Eu vou colocando todas as minhas pastinhas organizadas para quando eu for estudar, eu ter tudo no local só. Certo, pessoal? Beleza. Então, voltando para a questão, ó, no explorador de arquivos, a opção de incluir na biblioteca permite que se organize as pastas por grupos ou temas de acordo com o interesse do usuário do sistema. Isso está correto. Beleza? Então, isso está corretíssimo. Tranquilo até agora, né, pessoal? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Olha o que é que diz a próxima questão. Quinta. Então, o que é que ele está dizendo aí na quinta? Ó? No Microsoft Word, o Word ele é um programa que você instala, pessoal. Você instala primeiro o Windows, que é o sistema operacional. Aí depois você compra o pacote Office. Você pode comprar o pacote Office 365, tem várias licenças. Eu sempre aconselho comprar, tá certo? Um conteúdo original, porque hoje vale mais a pena. Você compra uma licença com vários amigos, sai muito mais barato. E aí você tem um software aí para, né, para toda a vida, vamos dizer assim. Vamos lá. No Microsoft Word, o Word ele é um programa da Microsoft que salva os arquivos com a extensão DocX, né, pessoal? Então, o Word ele salva os arquivos com a extensão DocX, ok? Aí fala. No Microsoft Word, para inserir uma tabela como imagem, eu quero inserir uma tabela como imagem. Para que eu possa inserir como imagem, ela tem que ser capturada. Você pode dar um print, certo? Você pode salvar ela como JPG, que é um formato de imagem. Você pode salvar ela como GIF, que é um formato de imagem. Você pode salvar como PNG, que é formato de imagem. Você pode tirar um print de onde ela está e colar direto no Word. Você pode inserir, ó. Coloquei aqui, você pode vir aqui na guia inserir, no grupo ilustrações, ó, que está a guia inserir, e aí você pode colocar a imagem, certo? Que está dentro desse dispositivo, tá bom? Ou que você pode buscar online essa imagem, certo? Aí ela vai estar no formato de imagem, ou JPG, ou GIF, ou outro formato de imagem. Tá aqui, ó, formato de imagem JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF, tudo isso aqui é formato de imagem. XLS não é formato de imagem. Então, tá errado isso aqui, ó. No Microsoft Word, para inserir uma tabela como imagem dentro de um arquivo, é necessário, ó, cuidado com essas palavras no Sebrasp, ó, é necessário essas palavras restritivas. Geralmente, pessoal, elas estão incorretas, geralmente, certo? Não é 100% não, mas essas palavras aqui, é necessário fazer isso, é necessário fazer aquilo, só pode se for assim. Não, na informática tem vários caminhos. Então, olha só, no Microsoft Word, para inserir uma tabela como imagem dentro de um arquivo, é necessário que a tabela esteja no formato XLSX? Errado. Ela poderá estar no formato JPG, no formato GIF, PNG, eu posso tirar um print da tela. Então não é necessário XLSX, até porque XLSX não é formato de imagem. Então esse item está errado. Ok? Beleza. Próxima questão, sexta. No Microsoft, o layout da página. Quando você vê a palavra layout, pessoal, em qualquer lugar que você leia essa palavra layout, lembre-se que isso significa estrutura. Qual é a estrutura que eu tenho? Qual é o layout que eu tenho? A estrutura. Então, a estrutura da página. Então, olha só. Uma página ela pode ficar tanto retrato, que é vertical, ó, retrato em pé, ó. Então, esse aqui é retrato. Ela pode ficar retrato.
que é que a gente chama de vertical, que é o convencional para documentos. Você pode colocar também ela deitada, ó, que é que a gente chama de paisagem. E o paisagem é horizontal. Então, quando você vai na guia layout ou layout da página, como está escrito aqui embaixo, ó, layout ou layout da página, você vai ver que você pode ir no grupo configurar a página e dentro do grupo configurar a página você tem orientação, retrato, que é em pé, que é vertical, e tem paisagem, que é a folha deitada, que é horizontal. Essa é a coisa mais comum que tem e ainda hoje cai em concurso isso aqui. A pessoa tem que estar ligada, é necessário saber. Então, no Microsoft Word, layout da página, a estrutura da página, na orientação está aqui, paisagem tem que ser horizontal. Permite a visualização do documento em tela na posição vertical? Está errado. Se é paisagem, tem que ser horizontal. Essa aqui foi a prova do técnico ambiental para o IBAMA 2022. Por isso que eu estou resolvendo essa prova logo, para você entender como é que a banca Sebrasp trabalha. Vamos lá, próxima, sétima. Microsoft Edge. O Microsoft Edge, pessoal, ele é um navegador. Você já tem que se acostumar com esse navegador da Microsoft. Ele é um navegador que já substitui o Internet Explorer. Ele é um navegador que já vem embutido no Windows. Certo? Ele é um concorrente aí do Google Chrome. Então, o Microsoft Edge ele é da mesma família do Chrome. Ele se originou do mesmo núcleo do Chrome. Então, ele é um navegador. Quando você instala o Windows, tá certo? Pela primeira vez e não tem um leitor de PDF, o Microsoft Edge ele lê PDF, arquivos em formato PDF, esses arquivos de editais, por exemplo, certo? As apostilas, e-books, todos eles vêm hoje em PDF, certo? Que é um documento padronizado. A ideia é o seguinte: formato para documento padronizado. Ele padroniza o conteúdo, tá certo? Existente no documento. Okay? Então, no Microsoft Edge é possível optar pela navegação em private ou em private, privada. É só lembrar que isso aqui quer dizer privado, navegação privada. Sim, é uma navegação privada. A tecla de atalho para essa privada aqui é o Ctrl Shift N. Ctrl Shift mais N. Ok? Então, isso é uma navegação privada. A navegação privada, você não vai ser um hacker. Guarde na sua mente, você não vai ser um hacker. Aqui é simplesmente para não memorizar o histórico. Às vezes você não quer, você está usando o computador de alguém. Essa seria a ideia boa, né? Você está usando o computador de alguém e aí você está visitando algumas páginas e não quer que elas sejam visualizadas pela pessoa, né? Então você limpa o histórico. O histórico vai ser desconsiderado quando você navega privado. Os cookies, que são aqueles arquivos, cookies são aqueles arquivos que memorizam, tá certo? A minha navegação, também eles serão desconsiderados, tá bom? Então, o histórico, os endereços que você visitou, se você tiver na tela de in private, o privado, é só lembrar, in private é privado. Deixa eu mostrar aqui para vocês no meu computador. Vou fazer aqui uma transição. Ó. Vamos ver aqui, ó. Então, quando você está aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Você está navegando aqui no teu Microsoft Edge, tá aqui, ó. Estou navegando normal, isso aqui, ó, normal. E aí eu clico aqui nesses três pontinhos, ó. Clico aqui nesses três pontinhos. Ele me abre essa tela, onde tem todos os atalhos que eu tenho. Nova guia, Ctrl T, nova janela, Ctrl N, navegação em private, Ctrl Shift N, aumentar o zoom, ó, Ctrl menos, Ctrl mais, ó, para aumentar o zoom. Desculpe, Ctrl menos é para diminuir, Ctrl mais é para aumentar. Ctrl menos diminui o zoom, Ctrl mais, tá certo? Ctrl 0 é 100%. Ctrl mais aumenta, Ctrl 0 é 100% e Ctrl 1 diminui, Ctrl menos diminui. Ctrl menos diminui, Ctrl 0 100% e Ctrl mais aumenta. Aí, favoritos, ó. Geralmente, pessoal, a banca ela pergunta mais esse conteúdo que está aqui, ó.
Você pode colecionar páginas, né? Ó, você gostou de uma imagem, você pode colecionar aquela imagem. Você pode colecionar página, né? São coleções, isso aqui é uma novidade que você tem no Microsoft Edge, né? Você pode fazer coleção de coisas que você quer visitar. Você geralmente está fazendo um trabalho, você pode gravar essas informações para você visitar posteriormente mais rápido. Aqui você tem o histórico de navegação, aqui você tem a lista do que você baixou, os downloads, certo? Aqui você tem algumas extensões que você instalou para melhorar o teu navegador. Aqui você pode ver o desempenho do teu navegador. Você pode imprimir uma página. Você pode fazer um print da tela, ó, captura da web. Ó, você pode capturar, fazer um print da tela, né? Captura da web, você pode capturar, etc. Né? Você pode compartilhar algo, ó, compartilhar. Aqui uma coisa interessante, ó, esse conteúdo pode ser lido em voz alta para pessoas que têm deficiência visual. E aí vai, ok? Então, basicamente, você tem tudo isso aqui. O que me interessa para essa questão é a navegação em private, privada, em private, em private, privada. É só lembrar que é privado. Então, quando você navega privado, ele vai abrir essa tela aqui, ó. E nessa tela ele vai dizer assim, olha, você está na navegação privada. Quando você está na navegação privada, ele não memoriza, ele vai dizer aqui, ó, eu não memorizo, o que é que ele não memoriza? Ó? Ele exclui suas informações de navegação quando você fecha todas as janelas, suas coleções que você colecionou de conteúdo, seus favoritos, os seus links de sites favoritos, os seus downloads, não, não são, tá? Mas não o histórico de download, né? Impede que a pesquisa do Microsoft Bing, tá certo? Então ele salva as coleções, como ele está dizendo, ele deixa salvo, os favoritos ficam salvos e o que você baixou na sua máquina fica salvo, é isso que ele está dizendo, tá bom? Agora o histórico de download não fica, né, pessoal? O histórico de download não fica. O que fica é as coleções. O que é uma coleção? É uma página que você gostou, é uma imagem que você gostou e você salvou para que você pudesse visualizar posteriormente. Aí favorito é o link do site e os downloads é o que você baixou. Você baixou um edital. Ele não vai apagar o edital. Você estava navegando privado, você baixou um edital e não apaga. Você estava navegando privado, favoritou, por exemplo, o link, tá certo, do site do meu INSS, ele não vai apagar. Você estava lá, estava fazendo uma pesquisa sobre, sei lá, sobre o direito previdenciário. Você viu algumas imagens, alguns textos, você colecionou aquilo ali, ele fica registrado. Bom? E ele impede que pesquisa do Microsoft Bing, o que você pesquisou, tá certo, não sejam direcionadas a você, tá bom, pessoal? Porque tudo que você pesquisa, o Google guarda. No caso, o Bing, qualquer desses programas, eles querem saber os hábitos de pesquisa do usuário. Então não vá se iludir, porque todo programa, de graça, entre aspas, quando você digita palavras, ele guarda, através dos seus robôs, através dos seus mecanismos, as palavras que você mais consulta, para posteriormente ele fazer uma publicidade, para mandar uma informação para você no YouTube, alguma coisa, de parceiros que tem a ver com a sua pesquisa, tá bom? Então, se você tiver na navegação em private, você vai ver que ele não memoriza, tá certo? O que você pesquisou. Então, ele não vai, tá certo? Associar aquela pesquisa que você fez na navegação privada a você, usuário. Agora, o que a navegação em private não faz? Ela oculta sua navegação da escola? Não, ela não oculta sua navegação da escola, do empregador ou do provedor de serviço. Aqui você não vai ser um hacker, né? Tá bom? Então, basicamente é isso. Beleza. Aqui, ó, só para repetir, ó, a navegação em private, ela trabalha com tecla de atalho Ctrl Shift N, exclui suas informações de navegação quando você fecha todas as janelas, salva as coleções. O que, é que são coleções? São aquilo que eu colecionei. Página, imagens. Então ele não apaga, ele salva seus favoritos. O favorito é o link de uma página. E o download é o que você baixou, certo? Ok? Agora o histórico de downloads ele não salva. Mas não o histórico. O histórico de download é aqueles links que ficam aparecendo que você baixou. Não fica. Fica o que você está lá na pasta download, fica. Beleza?
impede que pesquisas do Microsoft Bing, o Bing ele é o concorrente do Google Search, né, do Google Pesquisa. Então, impede que as pesquisas do Microsoft Bing sejam associadas a você. Pronto, basicamente é isso que ele faz. Agora, voltando para a nossa questão, olha o que ele diz aqui para a gente. Ó. O Microsoft Edge é possível optar pela navegação em private, sim, em private, privado, navegação em private, de privado. O que quer dizer? Ó, internet privada, internet, ó, internet, private, privado, em que a consulta à página da web é feita, tem que seja, ó, o que ele não armazena quando você está privado, tá privado. O que ele faz? Ele simplesmente é feita sem que seja armazenado, não armazena histórico, não armazena história, não armazena histórico de endereço que você consultou ou cookies. Uma curiosidade, pessoal, o que são cookies? Cookies, eles são arquivos que memorizam as minhas preferências de navegação, não são vírus. Você vai lembrar aqui, ó, cookies. Hoje em dia você tem até pela LGPD, eles perguntam, né, se você quer ou não, aí você pode sair do site, mas a ideia dos cookies é o quê? O cookie, você tem que gravar que ele é um arquivozinho, ele é um arquivo de texto, lembre-se, é um arquivo de texto que memoriza as preferências de navegação. Ok? Lembre-se, não são vírus. Então, se o cara tentar te induzir a dizer que os cookies são vírus, você vai dizer que não são vírus. Não são vírus. Beleza? Então esse item está correto. Então no Microsoft Edge é possível optar pela navegação em private, internet privada, em que a consulta à página da web é feita sem que seja armazenado histórico de endereço ou os cookies. Por exemplo, o que são cookies? São arquivos de textos que memorizam as preferências de navegação. Então, por exemplo, você visitou o site do INSS. Ele deposita no meu computador, numa pasta específica de cookies, tá certo? Todas as minhas preferências de navegação, para memorizar meu nome, quando eu voltar, etc. Tá bom? Beleza. Oitava questão. Coloquei todas as telas aí para vocês. Vamos lá. O Outlook, pessoal, é um programa que trabalha com e-mail. Hoje em dia, a coisa mais simples é você enviar e receber e-mail. Você sabe que no e-mail você tem a figura do remetente e do destinatário. Tá bom? Então você tem sempre a figura do remetente, aquele cidadão que vai enviar, e do destinatário, é aquele que vai receber. Ok? Então, olha só, no Outlook é possível enviar uma mensagem de forma oculta? Sim, para o usuário sem que se exiba o endereço do remetente? Veja, olha só, o elaborador tentou nos enganar o seguinte, porque, na verdade, eu não oculto o e-mail do remetente, porque senão eu seria um pirata, né? Então, o que eu posso ocultar é o e-mail do destinatário e não do remetente. Eu não consigo, tá certo? Ocultar o endereço do remetente. Isso é mentira. Eu oculto o e-mail do destinatário no campo CCO. Ok? Então, por exemplo, ó, olha esse exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu queira enviar para o destinatário principal, mandar uma cópia para o destinatário secundário e mandar uma cópia oculta, tá certo? O destinatário oculto, tá aqui, ó, é no CCO. O que é esse destinatário oculto? É o seguinte, eu mando um e-mail para pessoas aqui dentro do CCO, posso colocar vários, 10, 20, 30, e eles vão receber e-mails como se fosse individual. Um não vê o outro. Por exemplo, ó, esse destinatário aqui, ó, esse destinatário para e este destinatário
CC não vê o CCO, eles não conseguem visualizar quem está aqui no campo CCO, não consegue ver, não consegue visualizar, certo? Porque o CCO são destinatários do quê? Ocultos. Ou seja, o e-mail dele não aparece para os outros, tá bom? Só quem sabe quem enviou fui eu, que sou remetente, ok? Então, olha só, no Outlook é possível enviar uma mensagem de forma oculta? Sim. Qual campo? Campo CCO. Você pode habilitar. Todos os e-mails têm o campo CCO. Basta você habilitar. Gmail tem, Hotmail, todos têm. Certo? Então, para o usuário, sem que se exiba o endereço de quem? Do destinatário e não do remetente. O remetente vai aparecer lá, que foi eu que enviei. O remetente aparece. Tá bom? Então, observa aqui, ó. No campo para, o campo para e o CC, eles conseguem um visualizar o outro. E esses dois, para e CC, não vê o CCO, certo? Então, repetindo, ó, guarde na sua mente, ó, quem está no CCO fica um oculto do outro. Se eu colocasse mais outro destinatário aqui, mais outro e-mail aqui dentro, eles não iriam ver um ao outro, porque eles estão um oculto do outro, ok? Então, você vai observar isso aí, ó. Se eu colocar vários destinatários no CCO, um ficará oculto do outro. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, ó, quem está aqui no para, quem está aqui no para e no CC não consegue ver o CCO, porque eles estão o quê? Porque quem está no CCO vai ficar o quê? Oculto. Não será visualizado o seu e-mail. O seu e-mail não será visualizado. Mas qual e-mail que não será visualizado? Do destinatário, porque ele se tornará um destinatário oculto. Okay? O do remetente todo mundo vai ver. Quem foi que remeteu, quem foi que enviou. Agora, o campo para e CC, o CC, ó, para é um destinatário principal. É como se fosse a ideia de você tivesse assim, olha, eu estou aqui com um original e estou com uma cópia. O original é uma coisa, a cópia é outra. Então, quem tem preferência, vamos dizer, quem tem, vamos dizer assim, que vê logo o e-mail, né, pessoal, que é obrigado a ver, é o destinatário principal. O outro só vai ver como cópia, tá bom? Saber que alguém recebeu. É como se fosse o seguinte: tem o chefe do setor e tem os seus subordinados. Então, vai para o chefe do setor e os subordinados podem ver uma cópia. Mas quem tem o principal é o chefe do setor, beleza? E eu posso mandar para a administração e tanto o PAR e o CC não precisam saber, então fica oculto que esse e-mail foi para a administração. Beleza? Então esse item aí você vai marcar como sendo o quê? Errado. Tá bom? Errado. Próximo. O cara tentou ser malvado aí, viu? A pessoa que leu apressadamente, dormiu ali, perdeu a questão. Oitava, nona. A pasta rascunho. Pessoal, rascunho foi criado porque, por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando no e-mail. E aí, pessoal, você sabe que você tem que ter cuidado com erro de ortografia, concordância e tal. E aí é bom fazer um texto no Word, aí ver se tem lá os erros, né, de ortografia. Então, o rascunho já está dizendo. O rascunho é uma pasta onde fica temporariamente as informações que eu estou trabalhando. Ó. Todo mundo já viu isso aqui. Você está trabalhando, isso aqui fica temporário, certo? No rascunho. Aí eu posso salvar em rascunho. Vamos supor que eu esqueci uma data aqui. Esqueci uma data. Qual é aquela data X, hein, para me informar aqui? Aí eu não lembro, não tem ninguém para me informar. Eu deixo salvo em rascunho, pego essa data ou esse valor, e aí eu clico duas vezes no arquivo que tiver lá no rascunho, e aí eu consigo continuar a trabalhar. Então, rascunho simplesmente é o quê? São as mensagens de correio eletrônico que estão sendo editadas e ainda não tenha sido enviada. Ela não foi enviada ainda. Quem está no rascunho não foi enviado ainda. Então, o que diz o item 9? Ó? Questão 9. Na pasta rascunho do Outlook ou programa de e-mail, ficam armazenadas mensagens do correio eletrônico que estejam sendo editadas, estão sendo modificadas, estão sendo digitadas e ainda não tenha sido enviada. É exatamente isso. Rascunho, a informação ainda não foi enviada. Ok? Tá aqui a pasta rascunho, ó, tem uma coisa no rascunho, tá certo?
Eu ainda posso colocar mais destinatário de e-mails, posso colocar cópias ocultas, se eu quiser colocar no CC ou no CCO. Lembrando que se eu tiver o destinatário para e CC vão se ver. Lembrando que CC é sempre uma cópia. E essa cópia aqui é oculta. Observe que quem está oculto, os campos para e CC não visualizam. E rascunho é justamente o quê? As mensagens que ainda estão sendo modificadas, alteradas, editadas e ainda não foram enviadas. A caixa de entrada é onde eu recebo as mensagens. Observe que aqui tem 2 mensagens não lidas. A caixa de entrada é onde eu recebo, por padrão, as mensagens, tá bom? De correio eletrônico. Então, a 9ª questão, gabarito correto. Ok? Vamos agora para a questão de número 10. O vírus do tipo ransomware. Pessoal, eu não gosto muito de utilizar aqui a palavra vírus, né? Eu gosto mais de utilizar a palavra malware, que é gênero, malware. Mas aqui está no sentido, essa palavra vírus aqui está no sentido de programa malicioso. Então, está lendo assim, ó, o programa malicioso do tipo ransomware, quando você vê a palavra ransomware, são aqueles programas que cobram resgate dos meus dados. Você tem que lembrar que tem a ver com resgate dos dados. Que você pode tranquilamente, pessoal, recuperar os dados se você tiver feito o quê? Backup. Se você tiver feito backup, você pode reaver seus dados sem pagar as informações, ok? Agora, se você quiser reaver, você vai ter que pagar em moeda, tá certo? Moeda digital, ok? Vamos lá. O vírus do tipo ransomware é um código malicioso que executa tarefas indesejadas no computador sem o conhecimento do usuário. Quem faz isso é o cavalo de Troia, pessoal, o Trojan. Não é o ransomware. O ransomware ele foi criado para entrar na sua máquina, codificar seus dados e cobrar um resgate para que você possa reaver seus dados. Essa é a ideia. Então, olha só o que aqui diz aqui. Então, por isso que esse item vai estar errado. Só colocar aqui, vamos ler aqui o que ele está dizendo. O ransomware está caindo muito em provas, se acostume com esse nome. Ransomware pega o R e associa a resgate. É um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em equipamento. Ó. Então, esse ransomware ele é perigoso. Ele torna inacessível os seus dados. Se não conseguir, eles vão ficar criptografados. Então, olha só, ele torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento. Ok? Geralmente usando o quê? Geralmente usando criptografia. E exige pagamento de resgate, que é o ransom, que vem dessa palavra originada aí, quer dizer resgate, ransom, para estabelecer o acesso do usuário. O pagamento do resgate geralmente é feito via criptomoedas, moedas digitais, tá bom? Na realidade, o vírus do tipo Trojan, cavalo de Troia em português, que é o código malicioso que executa tarefas indesejáveis no seu computador, tá certo? Sem o consentimento do usuário. Então, o gabarito aí realmente está errado. Beleza, pessoal? Então, nós fizemos aí uma maratona simples, tá bom? De uma prova recente de técnico ambiental. E aí nós vamos trabalhar em mais questões, tema por tema aí, mas já é importante você ter essa ideia. Então, vamos lá, pessoal, estudando. A prova já está aí, nós já estamos em outubro, a prova já é em novembro. Força lá, vamos trabalhar bastante, resolver questões e vamos manter o foco. Vamos lá, vamos ter que fechar essa prova aí, vamos arrochar, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aí e a gente se vê, ok? Vou colocar aqui nosso encerramento, né? Encerramento da aula. I look at people and I wonder all day.